Fala, galera. Hoje eu tô falando do Dia do Trabalhador, né? Que é o Dia Internacional dos Trabalhadores, uma data dedicada a esse dia do 1º de maio, né? Muita gente entende que é um feriado somente, mas pouca gente entende as razões, as causas, os motivos, as circunstâncias que levaram a isso, né? E para isso a gente tem que se teletransportar para o século XIX, que é a base de todo o socialismo, especialmente para Chicago, com a revolta de Haymarket, né, que foi um conflito ali no dia 4 de maio. É bom lembrar que no século XIX os trabalhadores trabalhavam em média, que é o que fazem, trabalhadores trabalham, né, trabalhavam em média 15 horas por dia, e em Chicago trabalhavam 17 em média, tá bom? Então, a luta para que se reduzisse a jornada de trabalho, encabeçada majoritariamente por anarquistas, né, foi ali em Chicago, ele chegando a um momento de uma chamada explosão, né, uma coisa muito estranha ali que ocorreu naquele momento, e a polícia, ao ter um policial morto e mais 7 feridos com essa explosão, partiu para cima dos grevistas, dos manifestantes, por essa jornada de trabalho nesse dia 3. E na ação policial também mataram vários trabalhadores e feriram outros, tá bom? É curioso que pouco depois disso tivemos os sindicalistas, né? O Albert Parsons, o Adolf Fischer, o George Engel, August Spies e o Louis Ling, que foram presos, tá? Presos e condenados à forca. Tá? O Ling acaba se suicidando, né? E os outros foram enforcados ali no dia 11 de novembro de 1887. Tá? Foi conhecido como Black Friday esse dia, né? 3 outros foram condenados à prisão perpétua. Tá? Então, assim, em Chicago e ali na cidade de Chicago ocorreu essa ação e esses 5 indivíduos foram condenados à morte, tá? Por conta dessa bomba que explodiu perto dos policiais. Tudo bem? Essa explosão, inclusive, fez com que os policiais partissem para cima dos manifestantes e mais 7 policiais morressem ali também nessa empreitada do conflito entre os dois. Uns 2 anos depois, a Segunda Internacional, né, já rachada, o que é muito curioso, em Paris, ela colocou a data como a data do proletário. Tá? Então, assim, ficou sendo um dia internacional do proletário, do trabalhador. Então, símbolo do trabalhador. E ali, há 100 anos mais ou menos, a União Soviética também vai adotar como um feriado nacional, que é o que muitos países vão fazer também. Tá? A gente tem que entender que no caso brasileiro, essas lutas que começam ali com a greve geral, que já falamos de 17, né? Ela passa mais tarde. Então, esse feriado foi trazido como um movimento de greve. Todo dia 1º de maio é um movimento de greve. E no nosso caso, o presidente Arthur Bernardes foi lá. O Arthur Bernardes é interessante porque eu lembro sempre dos livros de história que as pessoas gritavam fora Arthur, né? Igual gritavam fora Temer, né? Ou fora Hitler, né? O Trotsky fala desse fora Hitler que ele não aguentava mais. Então ele declara esse feriado para si, declara primeiro esse feriado e depois o Getúlio Vargas transforma o feriado no dia do trabalho. Né? Isso faz uma mudança significativa porque ele coopta, né? Os dois tentam cooptar o movimento de trabalhadores para si. Tá? Mais tarde é descoberto que a bomba que foi colocada ali não foi culpa dos anarquistas, né? Os Estados Unidos nega reconhecer a data e
só no meados ali no final do século XIX é que eles vão reduzir essa jornada de trabalho ali pelo Congresso, dando a base que foi o próprio Congresso americano que reduziu a jornada de trabalho e tudo mais, igual a gente viu acontecer no caso da própria eliminação da escravidão aqui, né? É bom lembrar que hoje também é dia do São José Operário, né? Então a gente vê que tem uma cooptação não só política como religiosa, por mais que os meus amigos aí sempre tentam eliminar essa correlação, muitas vezes ignorar essa correlação, ela é muito forte, tá? Então eu queria lembrar que houve uma sabotagem, essa explosão depois foi constatada como uma conspiração. Esses que foram enforcados depois foram perdoados por conta de não terem sido os culpados pelo incidente, porém, todavia, no entanto, você não tem como Estado perdoar alguém que sofreu pena de morte e trazer de volta. Tá? É bom lembrar que, pelo contrário, o Estado é um eterno e grande cemitério que nada mais reflete do que o próprio cemitério e a doutrina de morte que a religião nos leva também. Tá bom? Claro, evidentemente, muita gente culpou o movimento anarquista por ter se ampliado a repressão, né, do Estado sobre os trabalhadores, já que eles explodiram um policial ali. Só que é interessante que pouca coisa mudou, né? Porque lá em meados de 2013, há não menos do que 10 anos mais ou menos, mês que vem vai fazer 10 anos, muita gente da ordem culpou o movimento anarquista pelo golpe de Estado de 2016. Né? É curioso isso. As coisas mudam, mas parecem ser exatamente iguais. Né? A história se repete, né? Mas se repete como tragédia ou comédia cada vez mais. Né? Então é isso, galera. Se vocês curtiram essas informações aí que não são difíceis de se encontrar hoje em dia, mas que me deixam bastante tenso em pensar que pouca gente entende o quanto que a manipulação continua nos cercando, né? E que esse dia é um dia de luta que foi transformado num mero feriado. A gente entende a luta dos trabalhadores, o esforço e o cansaço, e às vezes você só quer realmente refletir na sua casa, e você que está aí também em algum ato, uma manifestação, vai a nossa forte solidariedade e sempre aqui tentando trazer essa conscientização, né? E se você também quer apoiar o nosso trabalho, se vocês curtem também, tem os links sempre presentes aí do nosso Picles e também do nosso Zappling, né? Também é Telegram, mas eu estou utilizando muito pouco o Telegram por causa dos ataques que acabam ocorrendo no Telegram, especialmente com redes aí de extrema direita, né? Então o meu Telegram foi bastante atacado, eu não utilizo muito, mas essa semana eu vou voltar a utilizar, tá? Também o nosso número do Zap é o mesmo que tá também da Guarda Negra, né? O nosso Telegram é da Guarda Negra. Quem quiser participar, só chamar, me mandar uma mensagem que eu adiciono ali também para quem também não estiver participando, quem quiser participar. A Guarda Negra também teve um grande debate que a gente vai tentar discutir por esses dias. No demais, paz entre nós, guerra aos senhores, pelo fim de tudo que coloca a humanidade de joelhos. Valeu!